E aí, rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais um Bom Dia VLT. Se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é um canal sobre trader esportivo e Bom Dia VLT é um programa que eu faço diário ou quase que diário, onde eu desenho os meus cenários para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Vou falar um pouquinho mais de perto aqui para vocês. Bom, ó, já vou falar no início do vídeo. Estou gravando esse vídeo aqui 2, 3 horas da manhã, acabei de chegar de uma reunião. E só por eu estar gravando esse vídeo essa hora para vocês, antes de vocês verem o vídeo, independente se vocês gostaram, você já tem que, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e já deixa o like no vídeo aí que vai fazer com que entregue para mais pessoas, beleza? Minha voz não tá 100% ainda, acredito que dê para escutar em alto e bom som. Vamos lá, separei aqui alguns jogos para a gente operar nesta quarta-feira. Lembrando que, se você não sabe, eu gosto, e na verdade eu trabalho nestes métodos aqui, nessas estratégias, né? E como eu já opero há mais de 4 anos, eu desenvolvi uma flexibilidade onde eu opero tanto numa casa de apostas quanto numa exchange. Há uma diferença muito grande. E cada uma eu opero em alguns mercados diferentes, né? E o que faz eu tomar a minha decisão para efetuar as minhas entradas? Simplesmente se os jogos estiverem dentro dos meus métodos. Então eu sempre falo que quanto maior o leque de possibilidades que você tem para você operar, maior vai ser a sua lucratividade. Por quê? O seu lucro é mediante a sua assertividade, não o número de entradas que você faz. Geralmente, e é o que é muito vendido por aí, né? Que você tem que acordar 8 horas da manhã, ficar na frente do computador até meia-noite. Quanto maior entradas você fizer, mais entradas você fizer, mais dinheiro você vai ganhar. E não é assim que funciona. Quanto maior for a sua assertividade, independente se for 1, 3, 5, 10 jogos, se o seu número de assertividade for maior, você vai ganhar mais dinheiro. Ponto. Independente de quantas entradas você fizer. O número de entradas que você fizer vai ser mediante o número de jogos que estiverem dentro dos seus métodos. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos, independente se estiver tendo 2, 5, 10, 50, 100, 1000 jogos, quantas entradas nós vamos fazer? Quantos sinais eu vou mandar lá no meu grupo? O quanto jogos entrarem nos nossos métodos. Ponto. Beleza? Então, independente se estiver tendo Copa do Mundo, Champions League, Libertadores, que é o que vai ter amanhã, independente disso, quantas entradas nós vamos fazer? Nós vamos fazer o número de entradas de jogos que entraram nos nossos métodos. Se nenhum jogo entrar no nosso método, quantas entradas a gente vai fazer? Nenhuma. Simples assim. Assim que funciona, beleza? Eu sempre digo que eu jamais vou falar para vocês que nós vamos fazer 5, 10 entradas, que nós vamos fazer 50%, 10%, que eu faço 1, 5, 10, 50, não sei quanto que eu vou fazer. Beleza? É isso que vocês têm que entender. Eu sempre digo, existem 5 pilares que formam basicamente o seu futuro no trade esportivo. Você tem que seguir esses 5 pilares: calma e paciência para esperar os jogos corretos, método, gestão de banco e emocional. Esses 5 pilares vão dar vida longa no trade esportivo, beleza? Já vou adiantando que não tem vagas para participar do meu curso, do meu grupo de sinais, não tem vagas, mas eu vou liberar esse vídeo para vocês e tudo mais. E caso vocês tenham alguma dúvida, pode tanto comentar aqui no vídeo quanto me chamar lá no Telegram, no Instagram, enfim, eu sempre respondo vocês. Bora lá. E um método que eu utilizo muito, que é o mercado de escanteios, inclusive tem um vídeo que eu deixei liberado ali, já passa de mais de 110 mil visualizações, centenas de comentários de pessoas que ganharam dinheiro fazendo esse vídeo, colocando em prática esse método. Então ele é o primeiro link desse vídeo, beleza? Então bora lá. Primeiro jogo que a gente tem ali, ó, Fiorentina versus Udinese. Esse jogo é um jogo bem interessante, porque
Os dois times vêm de races bem interessantes, vencem os seus jogos e principalmente eles sabem e gostam de fazer gols. Se a gente for ver, eles têm uma média de quase um gol por jogo. A Fiorentina, né? A Sassuolo, o Udinese é um pouco menos, mas é mais de um gol, 1,5, e tomam bastante gols também. Então assim, aqui este jogo é um jogo muito difícil para a gente estar a favor ou contra o time e também acredito que não vai se encaixar nos nossos métodos de escanteios. Por isso, acredito sim que nós vamos ter a possibilidade de entrar no mercado de Fiorentina. Eu sou homem, né, velho? Então, eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu escrevo ou eu falo. Não tem como escrever e falar ao mesmo tempo. Não tem como, né? Então, vamos lá. Udinese. Udinese. Esse jogo eu venho com muito mais vontade de buscar o mercado de gols, beleza? Acredito que vai se encaixar nos nossos métodos no mercado de gols, porque os dois times gostam de fazer gols, não defendem tão bem assim, sempre dão contra-ataque, os dois times jogam para frente, jogam no contra-ataque, então acredito que nós vamos ter possibilidade de gols. Eu sempre digo, quanto maior o seu leque de oportunidades, de possibilidades, maior vai ser a sua lucratividade. Beleza? Então, se encaixar no nosso método de gols, vamos estar lá para operar. Próximo jogo, Bolonha versus Inter. E aqui é o seguinte, o Bolonha não vem numa race tão ruim, mas a Inter vem muito bem, brigando ali pela liderança junto com o Milan. Tem a possibilidade de reassumir a liderança se vencer esse jogo, um jogo atrasado. Então assim, a Inter mesmo jogando fora de casa, acredito que ela vai nos dar padrão de back. Então, vou colocar aqui, ó. Acredito que vai nos dar padrão de back. Então, se nos der padrão, eu vou instalar. E também pode ser não um jogo tão interessante assim. Eu prefiro trabalhar o mercado de escanteios em jogos sul-americanos, como Libertadores, Sul-Americana, enfim, campeonatos da América do Sul. Porque os times buscam, né? E eu vou explicar um pouco mais à frente. Mas esse jogo pode se encaixar também no mercado de escanteios, beleza? Mas acredito muito mais interessante a gente trabalhar um back, buscar um back a Inter. Próximo jogo, Champions League. Hoje, nossa, para quem não assistiu, o jogo foi um jogaço, velho, jogaço. Manchester City e Real Madrid. Eu até tinha dito que poderia ser um jogo para... Aliás, eu gravei, mas não foi pro ar. Mas eu tinha dito que seria um jogo para a gente trabalhar alguns intervalos de Leal City. Não nos deu essa possibilidade. Já começou ali o jogo com 1-0. Desculpa. E aí, pô, gol pra caramba, 7 gols. Eu tinha falado que ou pode ser pra gente trabalhar um Leal City, ou acredito mais no mercado de gols, e foi o que aconteceu, 7 gols. E aqui, Liverpool e Vila Real. E aqui é o seguinte, o Vila Real, ele mostrou que ele não é um time bobo. Eliminou nada mais, nada menos do que o Bayern de Munique. O Bayern de Munique que não vem tão bem assim, mas é uma máquina ainda. E assim, eliminou o Bayern de Munique, velho. O Vila Real não é um time bobo. Tem que tomar muito cuidado. Porém, eu acredito muito no Liverpool. O Liverpool é uma máquina. Gosto muito do Liverpool. Então, assim, independente, eu venho sim com muita vontade de trabalhar um possível back ao Liverpool. Eu acho o Liverpool uma máquina, um time absurdo, tem grandes chances de ir para a final e vai jogar o primeiro jogo já em casa. Então assim, eu acredito muito que vai nos dar um padrão de back, beleza? Próximo jogo que eu separei aqui para a gente trabalhar, Operário versus Grêmio. Grêmio não vem numa absurdo e tudo mais, venceu o seu último jogo, primeira vitória, já está ali em 7º colocado, acredito que o Grêmio vai chegar assim. Como eu falei, não vem voando, mas é uma odd muito interessante para a gente estar de olho num back, apesar de que o último jogo, vou colocar aqui, ó, o último jogo venceu, mas não foi assim absurdo, não deu chances claras, porém o Operário vem muito mal, então acredito que pode sim ser um jogo para a gente, apesar que os dois têm a mesma race e tudo mais, mas o Operário é um time bem limitado, né? Então acredito que nós vamos ter sim um padrão de back para a gente buscar ao Grêmio, beleza? Mesmo horário,
América Mineiro versus Tolima, um jogo dificílimo, os dois times ainda não venceram, América Mineiro não vem tão bem, mas vai jogar em casa, então assim, pode ser um jogo pra gente trabalhar, vou colocar aqui, ó, América Mineiro, não vou fazer entrada ponta nesse jogo, acredito sim que, Tolima, quero fazer esse jogo, acredito que pode ser que dê um padrão tanto de back ao América Mineiro quanto o mercado de escanteios. A América Mineiro não tem o que fazer, vai para cima, não tem o que fazer. É um time bem interessante, jogou praticamente de igual para igual contra o Atlético Mineiro, que é uma máquina. Mas eu vou ficar muito de olho porque ele não tem entregado isso nos últimos jogos, então eu vou ficar bem de olho. O Tolima eu acho que é um time muito limitado. Próximo jogo, Fortaleza versus Alianza Lima. Aqui é o seguinte, é uma odd baixíssima para um time que ainda não venceu, 2 derrotas. E cara, vai ser muito difícil se classificar, porque River e Colo-Colo já tem 6 pontos e principalmente são times muito bons. São times muito bons. Então acredito que a classificação vai ficar nesses jogos, nesses times. Acredito que ele possa beliscar ali o terceiro colocado, porque o Alianza é muito fraquinho. Então assim, este jogo, sem sombra de dúvidas, eu venho com muito mais vontade de trabalhar o mercado de escanteios. Vou até colocar aqui, ó, cantos para quem não sabe, é escanteios, tá? Eu venho com muito mais vontade de trabalhar o mercado de cantos. Porém, se nos der padrão assim muito claro, eu posso buscar um back ao Fortaleza. Mas eu venho com muito mais vontade de trabalhar o mercado de escanteios, beleza? Próximo jogo, Cuiabá versus... Só para falar um pouco melhor do Fortaleza, venceu o último jogo ali, 4-0, foi campeão. Não se encontrou ainda, não é aquele time dos últimos 2 anos que vinha muito bem, mas acredito que é o jogo para ele desencantar. Se ele ainda busca alguma coisa nessa Libertadores, é o jogo para vencer, é o jogo para jogar para cima, é o jogo para buscar escanteios. Acredito que pode dar até o mercado de minutos no Fortaleza, acredito muito. Vamos esperar as escalações, quem sabe até manda esse jogo aí, pode estar no nosso método de minutos. Próximo jogo, Cuiabá versus River Plate, Atlético River Plate. Cara, um jogo bem difícil, os dois times bem limitados e uma odd muito baixa para um Cuiabá que nem é tão assim. Tudo bem que o adversário é muito fraquinho, mas eu vou ficar de olho nesse jogo aqui. Não é um jogo que eu venha, meu Deus do céu, que vontade de trabalhar a favor do Cuiabá. Mas eu vou ficar de olho para trabalhar um possível mercado de cantos. Por exemplo, ó, eu gosto muito mais do mercado de cantos no jogo do Fortaleza do que no Cuiabá. Mas pode ser que o Fortaleza não se encaixe nos nossos métodos e o Cuiabá se encaixe. Então, onde nós vamos operar? Onde eu tenho mais vontade ou onde os nossos métodos se encaixam? Essa é a diferença. Então, assim, não é porque tem um jogo que eu gosto ou que eu não gosto, que eu ame ou que eu odeie, ou isso ou aquilo. Não, independente de qualquer coisa, se é o time que você torce ou que você odeia, onde você tem que operar? Onde o jogo se encaixa nos seus métodos. Ponto. Fechou? Próximo jogo aqui, ó, Melgar versus Racing. O Racing é um time interessante, um time que eu gosto. Então, e o Melgar é um time bem limitado, acredito que não vai longe nessa Sul-Americana. O Racing já está com 6 pontos ali e tem tudo para buscar o seu... Como eu falei, não dá para eu falar e escrever ao mesmo tempo, né? Então, assim, esse jogo é um jogo que eu venho com muita vontade para buscar um back ao Racing. Acho o Racing muito interessante. Um time joga muito bem, joga para frente. É um time muito bom. Uma odd dessa não dá para deixar passar. Eu acho uma odd interessantíssima, cara. Interessantíssima. Então, eu venho sim com muita vontade de buscar um back ao Racing, beleza? Mas é aquilo. Pode sim também nos oferecer um mercado de escanteios. Prefiro trabalhar um back nesse jogo. Mas como eu falei, se encaixar nos nossos métodos, e eu vou mandar lá no nosso grupo de sinais, beleza? Próximo jogo, News Old Boys versus São Lourenço. São Lourenço é um time bem interessante, porém não vem jogando tão bem nos últimos jogos. E o New Old Boys ainda busca ali uma liderança contra o Racing. Então assim, é um jogo interessante.
Vou ficar um pouco mais de olho, mas é uma odd interessante até pra gente buscar sim um back ao News, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, News Old, já tá bom. Aqui também, pode ser que se encaixe no nosso mercado de escanteios, mas eu venho com vontade de trabalhar um back ao News Old Boys, beleza? Opa, vou colocar aqui. Beleza? Então eu venho com muita vontade de trabalhar um back ao News Old Boys. Guarani versus Criciúma, um jogo bem difícil, coloquei aqui, e lembrando também é o seguinte, por exemplo, como eu sempre falo, eu estou separando esses jogos, não significa que todas essas entradas eu vou fazer, e também não significa que os jogos que eu coloquei aqui, que eu não coloquei, eu não vou fazer, beleza? Se no jogo ali, no momento, nenhum desses jogos se encaixaram nos nossos métodos, mas os jogos que eu não separei, eles estiverem, eu bater o olho e eu ver que eles estiverem no nosso método, principalmente de escanteios, é óbvio que eu vou executar. E eu vou mandar lá o sinal também, beleza? Então isso é importantíssimo. Aqui é pra gente ter um norte, por exemplo, eu já vou saber os horários, vou saber o que basicamente eu vou buscar nos jogos. Então são jogos bem interessantes pra gente trabalhar, beleza? O Criciúma aqui é um jogo bem difícil, bem difícil. Mod até baixa para um time que está em 20º colocado, não conseguiu nenhuma vitória. Vamos olhar, quem sabe ali buscar um lei ao Guarani, mas eu prefiro olhar. Agora aqui, mano, eu achei assim um negócio absurdo. Cara, Palmeiras tem tudo. Tomara que não, velho. Tomara. Mas assim, Palmeiras tem tudo para buscar o tricampeonato. Algo que nunca aconteceu, né? Para eles, acabou de ser, aliás, ele é tricampeão, né? Mas não seguidos, tá com bicampeonato seguido, então assim, cara, vai se classificar em primeiro, disparado, é um grupo fraquíssimo, e o Palmeiras, cara, mano, mod 1,85 vai estar lá na Betfair, o mod 1,90 no mínimo, assim, cara, tem tudo, acredito que tem altitude e tudo mais, mas assim, cara, pode ser na altitude lá na lua, velho. Não tem como. Emelec é fraco, meu Deus, como é fraco. E o Palmeiras, cara, o Palmeiras tá uma máquina. E ainda mais, quando o Palmeiras tem um jogo que ele não tá nem aí pro jogo, cara, é complicado. Qualquer time. Agora sim, se é um jogo que o Palmeiras quer vencer, cara, tem ali 3 jogos que o Palmeiras queira vencer que vai ser mais difícil. 3 jogos não, 2 times, né? Que é Atlético Mineiro e Flamengo. Que eu acredito que o Palmeiras ainda é melhor do que os 2 times. Mas assim, um jogo que ele queira vencer contra um adversário fraquíssimo, pode ser na lua. Eu acredito muito, mas eu acredito muito nessa vitória do Palmeiras. Acho uma odd interessantíssima, interessantíssima, caso esteja com o time titular. Palmeiras com o time titular aqui, mas é assim, eu vou de mão cheia buscar um back ao Palmeiras, beleza? Próximo jogo, Colo-Colo versus River Plate. Aqui vai ser um jogaço. Os 2 times com 6 pontos, se não me engano, é isso mesmo, 2 times com 6 pontos. Colo-Colo é um time interessantíssimo. Colo-Colo é um time interessantíssimo. River Plate, pô, dispensa comentários. E assim, mod 2,20 pro River Plate, cara, acho muito interessante. Pode ser que os 2 times falem assim, mano, quer saber de uma coisa? Eu não quero perder, e você? Não quero perder. Pô, sabe assim? Óbvio, eles não vão falar exatamente isso, né? Mas, assim, pode ser um jogo pra empate. Pode ser um jogo pra empate. Eu não aposto em empate e tal. Mas, assim, pode ser que os 2 times meio que, pô, se eu atacar, eu posso tomar gol, sabe? Então, assim, é um jogaço, mas os 2 times não é uma final, sabe? Não é um perder, tá? Não, um empate pros 2 é perfeito, elimina os caras e os 2 classificam, tipo, teoricamente, óbvio, ainda tem muito chão, mas assim, empate para eles é interessantíssimo, interessantíssimo. Então assim, é um jogo que eu quero sim trabalhar, gostaria muito de até buscar um back ao River, mas é muito difícil a gente trazer um cenário aqui em pré-live. Próximo jogo, Cerro Porteño versus
Peñarol, um jogo bem difícil pra gente trabalhar. Os dois times têm praticamente a mesma race ali na Libertadores. Primeiro contra segundo colocado, bem difícil, bem difícil. Também é um jogo que eu quero sim trabalhar. Os dois times são muito bons, cara. São times de tradição na Libertadores, times que eu gosto muito. Peñarol. Então, assim, mas não tem como. 100% de leitura de jogo também. Vasco versus Ponte Preta. Cara, e aqui é o seguinte, o Vasco ainda não venceu. Mano, se não me engano, tem 10 jogos do Brasileirão da Série B que o Vasco não vence desde o ano passado, né? Então, assim, 10 ou 11, algo assim, pressionado pela torcida e tudo mais. E a Ponte não é um time bobo, velho. A Ponte é um time bem interessante também. Venceu o último jogo. Tudo bem que tem ali uma vitória e um empate. Uma vitória, um empate e uma derrota. Mas, assim, a Ponte não é um time bobo. Abaixo de 2 pro Vasco, eu acho muito baixo. Muito baixo. Pegaria esse back? Nem lascando. Muito difícil. Ficaria em lei? Cara, muito difícil, cara. Muito difícil, porque o Vasco tem um time interessante. Tem um time muito bom. Então, assim, esse jogo também eu quero fazer, mas 100% leitura de jogo. 100% leitura de jogo. Ponte Preta. 100% leitura de jogo. Próximo jogo, Antofagasta versus Goianiense. Cara, e uma odd 2 pro Atlético Goianiense, que já vem de 2 vitórias, vai jogar fora de casa, esse é o peso, mas assim, o Antofagasta vem muito mal. Então, cara, peço licença aqui que agora eu comprei esse negocinho aqui e minha voz está querendo falhar mais do que tá, então um segundinho só para eu esguichar aqui, beleza? Gostoso não é não. Mas vamos lá. O Atlético Goianiense, cara, vem muito bem. Tá ali em primeiro colocado e vai pegar o pior time. Então, assim, mesmo jogando fora de casa, acredito que tenha altitude também. O Atlético Mineiro sofreu hoje com a altitude. Mas, cara, o Atlético Goianiense vem com muita vontade. Pô, tá na Sul-Americana, campeonato internacional. Então, assim, esse jogo eu venho sim com Goianiense, não sei. Isso mesmo. Eu venho sim com muita vontade de buscar um possível back ao Atlético Goianiense, cara. É uma odd interessantíssima pra gente buscar um back, tendo em vista que é um time muito bom. Não é uma máquina, né? Não é tipo, meu Deus, absurdo. É um time limitado, mas é um time muito bom contra um time muito fraco, velho. O Antofagasta é um time muito fraco, então acredito que dê pra gente buscar. E pra finalizar o nosso dia, acredito que eu não vou estar mais operando esse horário, né? 11 da noite. 1,20 pro The Strongest, é um time bem limitado, bem fraquinho. Se tá dando uma odd 1,20 pro The Strongest, imagina o que é o Caracas, né, velho? Uma odd 15 pro Caracas. Absurdo. Aqui eu não vejo valor nenhum nesse jogo, nem vou colocar ali. Acredito que eu nem vou trabalhar. Vou deixar aqui por via das dúvidas. Mas assim, é um jogo que é muito difícil eu trabalhar. Beleza? Então, basicamente, esses são jogos que eu vou operar. Lembrando que se tiver jogo que eu não coloquei aqui, mas encaixar nos nossos métodos, com toda certeza, eu vou mandar lá no nosso grupo de sinais, beleza? E não se esquece, mano, se você tá vendo esse vídeo até aqui, dá um like e se inscreve no canal. Primeiro link desse vídeo é a minha estratégia sobre escanteios. Ali é apenas uma parte, mas eu tenho certeza, se você assistir, reassistir, assistir novamente, colocar em prática exatamente como eu ensino, é impossível você não ser lucrativo. É impossível. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, curtido e entendido o que eu passei aqui para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!